Olá, pessoal. Demorou, mas voltei eu aqui para fazer o comentário dos itens com vocês. Hoje um textinho da Raquel de Queiroz, representante da geração de 30 do nosso regionalismo, né? Do nosso modernismo regionalista, e pedida hoje para o texto, né? Vamos lá, então. No primeiro item, logo, a gente tem, tanto no primeiro trecho quanto no segundo, e eu vou ler os dois já já, a preposição contra introduz termos de mesma função sintática. Bom, a gente sabe muito bem que as preposições, elas são classificadas basicamente de quatro maneiras, na verdade, assim, de dois pares, vamos dizer assim. Existem as preposições que são essenciais, que são aquelas que a gente decora quando é criança. Ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, sob, trás. Então, tem professor até que faz musiquinha para isso, enfim. A gente tem lá a lista. Apareceu uma palavra dessas, a gente já sabe que é preposição, meio caminho andado, não precisamos pensar muito. E as preposições que são consideradas acidentais. E aí são preposições, são palavras que não são normalmente preposições, mas que em determinados casos, ou seja, ligando determinadas palavras, ligando determinadas estruturas, elas funcionam, fazem às vezes das preposições. Para identificar, como elas não são sempre preposições, é só a gente tentar substituir por uma outra preposição. Por exemplo, o aluno, como representante do grupo quilombola, que aliás entrou agora um, né? Então a gente tem ali exatamente o quê? Né? Então, como representante, na qualidade de representante, isso significa que a gente pode substituir esse como por uma locução prepositiva na qualidade de, como sendo na qualidade de. Isso significa que se a gente pode substituir é porque se trata, de fato, de uma preposição. A melhor maneira para identificar as preposições acidentais é essa. Bom, não sendo essencial ou acidental, o outro grupo, né, o outro dístico, dístico não, que é coisa diversa, mas a outra duplinha de classificação é a preposição nocional ou relacional. A relacional é mais fácil porque é caso de regência. Então, sempre vai ser exigida pela própria palavra antecedente, né? Então, é um termo regente que rege determinada preposição e que preposição é essa que vai introduzir o termo regido. Então, por exemplo, se eu tenho a capacidade, eu tenho a capacidade de fazer alguma coisa, sempre. Isso é uma preposição nocional, não, relacional, que relaciona o termo regente ao termo regido. E melhor, não tem valor semântico de nada. Agora, se eu tenho uma preposição nocional, aí sim, ela traz uma noção, ela estabelece uma conexão entre duas palavras com um sentido, com um valor semântico. A parte boa é que, assim, se eu tenho uma preposição nocional e se ela traz uma noção, ela vai introduzir o quê? Adjuntos nominais e adjuntos adverbiais. Já a preposição relacional, como ela não estabelece relação semântica, mas sim sintática, né? Então ela vai introduzir o quê? Objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. Aí não tem uma nomenclatura tão sofisticada sendo perguntada. Ele só quer saber se a preposição contra, nas duas ocorrências, vai introduzir o mesmo tipo de termo, termo de mesma função sintática. Vamos ver. Não quero fazer campanha contra quem acredita em espíritos. Então, é uma campanha contra quem eu não quero fazer algo contra alguém. O que contra quem? Então, quando a gente tem aqui, ó, verbo bitransitivo, ó, urdir um plano, uma ação, uma empresa, tramar. Olha o exemplo que tem lá. Isso aqui é a transcrição do Antônio Ais, né? Aí a gente tem, mas o que é que essa gente anda fazendo, né? Se a gente tivesse só isso, que coisa, isso aqui seria o objeto direto. Essa gente anda fazendo. Agora, contra ele seria a possibilidade de transformar o transitivo direto em bitransitivo. Então, isso significa que aqui, contra quem acredita em espíritos, ou contra quem, porque acreditar já é outra oração, né?
Então, é, é uma estrutura de objeto indireto. No outro caso, ó, quero apenas prevenir meu amigo contra alguma coisa. Mesma coisa aqui, ó, bitransitivo. Prevenir é avisar alguém contra, alertar alguém contra alguma coisa. Então, o que a gente tem, ó, é prevenir alguém de algum perigo ou contra algum perigo, certinho? Então, aqui embaixo, a gente também tem uma preposição que introduz objeto indireto. As duas, então, são preposições o quê? Contra está na lista? Ah, ante, após, até, com, contra, tá? É preposição essencial. E relacional. Por quê? Porque introduz objeto indireto sem estabelecer uma conexão semântica. Ok? Muito que bem. Primeiro ponto está resolvido. Vamos ao segundo. A palavra como apresenta classificações gramaticais distintas em cada um dos trechos seguintes. Na verdade, se a gente for estudar isso aí, são seis as classificações possíveis das palavras como. Claro, sempre pode ser substantivo, então essa já é uma. Existe a possibilidade de você ter um como conjunção, e aí a gente tem conjunção causal, conjunção conformativa e conjunção comparativa, já é a segunda classificação. Existe, a gente acabou de falar, né, a preposição acidental como, que equivale na qualidade de como sendo, também funciona. A gente tem advérbio interrogativo, perguntei como ele faria determinada coisa. A gente também tem um como e interjeição. Como? Que é o nosso como assim, né? Mas como? Como foi isso, né? É, ou então alguém pergunta alguma coisa, você não ouve muito bem, como? Ou seja, para a pessoa repetir. Isso é uma interjeição. E existe a possibilidade de esse como, essa daí é menos conhecida, de esse como ser pronome relativo. Então é assim, essa era a maneira como ela se expressava diante das adversidades. Então, a maneira pela qual ela se expressava. Vamos ver qual é o caso aí, ó. Como estava num emprego bom, teve medo que a dona de casa se zangasse. Já que estava no emprego bom, esse é causal. Conjunção subordinativa causal. Minha irmã, como vai. Esta. Pera. Minha irmã, como vai, esta tem por fim de lhe dizer que a nossa mãe está às portas da morte. Então, minha irmã, como vai, quer dizer, da maneira como ela vai indo, modifica o verbo, no sentido de modo. Então, aí temos um advérbio de modo. E a próxima? E, como ele também não sabia ler, quer dizer, já que ele não sabia ler, vocês já repararam que essa questão aí das preposições, das conjunções, o melhor dos mundos é a gente sempre trabalhar com a estratégia da substituição. Repara que eu li um como e já substituí por já que, uma vez que. No outro caso, é minha irmã vai assim, desse modo. Então fica mais fácil promovendo a substituição, porque aí altamente, claramente a gente tem, automaticamente, era o que eu queria dizer, a gente tem a clareza de que tipo de palavra ela é e que valor semântico ela tem. Ok? Então, aqui ele perguntava: apresenta classificações gramaticais distintas em cada um dos trechos. Não, em cada um não, porque o primeiro e o terceiro têm a mesma classificação de conjunção subordinativa causal. E o segundo é que é diferente dos dois, como advérbio de modo. Mas aí o item está errado, porque tinha de ser cada um dos três com uma classificação diferente. Depois a gente tem os verbos no gerúndio, chamando e dizendo, presentes nesse trecho que eu já vou ler, são núcleos de orações subordinadas adverbiais coordenadas entre si. Bom, ele diz que são subordinadas adverbiais, ele não diz quais são as subordinadas, de que maneira elas são. Então vamos ver. Aí eu mandei um companheiro fazer
uma carta chamando, dizendo que a velha estava morrendo lá no Suruí. É ai ou aí? Era para ser aí, né? Aí eu mandei, vamos substituir? Será que era um ai mesmo? Deixa eu ler um pedacinho. Então se combinou comigo, só por causa de não fazer a moça se zangar. Pegou a ter uns sonhos com a minha avó. Enfiava os olhos na fumaça do fogo para sair chorando. Aí eu mandei. Não, é aí mesmo. Que tem aí um possível erro, ou no texto original, ou na própria digitação do texto. Bom, aí mesmo. Aí, quer dizer, então, eu mandei um companheiro fazer uma carta chamando, dizendo que a velha estava morrendo. Bom, eu mandei fazer uma carta chamando, uma carta que chamava, né, que chamasse os parentes e que dissesse que a velha estava morrendo. A gente tem aí orações subordinadas adverbiais? Não. Coordenadas entre si? Não tem. É uma carta em que, né, eu chamava e em que eu dizia que a velha estava morrendo. Eu não chamava. Agora, o máximo que você pode fazer, lembrando que o gerúndio é aquele tempo que traz ambiguidade, é aquela forma nominal que traz certa ambiguidade, era pensar assim, ó. Aí eu mandei um companheiro fazer uma carta que chamasse, ou em que eu chamasse, para dizer, em que eu chamasse a família, para dizer que a velha estava morrendo. Então, eu posso ter adjetivas restritivas, coordenadas entre si, exatamente como está aqui, ou eu posso ter a primeira adjetiva restritiva e a segunda adverbial final. Mas, de toda forma, eu não tenho duas adverbiais. Por isso, o item está errado. E, por fim, temos aí o seguinte: o trecho exemplifica o vício de linguagem conhecido como redundância sintática. No caso, evidenciado, né, esse vício, pela desinência de gênero da palavra filho, que evitaria, desculpe, o emprego subsequente da palavra homem. Então vamos lá. Quando ao meio-dia aparece na casa da professora um filho homem de Joana, né? O que a gente tem aí era para. Não é filho homem redundância, assim como filha mulher. Não é esse ponto que ela está dizendo. Se a gente voltar lá no texto, a gente vai ver aqui, ó, é, e mais medo tem minha mãe. Chegando o telegrama lá, se ela ainda estiver viva, morre só de susto. Estavam nisso as coisas quando, ao meio-dia, aparece na casa da professora um filho homem de Joana, que também reside na cidade. Trazia na mão um envelope fechado, sem carimbo, sem selo. Era uma carta vinda em mão própria de sua terra, explicou o moço. Ou seja, repare, ele é um filho homem no sentido de ser uma pessoa crescida, né? É um filho adulto. Então, não é um filho homem redundância de uma filha mulher, um filho homem. Não, é um filho homem, um moço, um adulto que se deslocou lá do lugar dele para ir lá levar a carta para essa confusão aí que a empregada queria armar. Bom, consequentemente, nesta semana, tirando o primeiro item que era certo, porque os termos eram introduzidos, é o mesmo termo, né, objeto indireto introduzido pelo contra, nas duas ocorrências, os outros três itens estão errados. Bom, aqui são os links, né, do nosso livrinho e a referência deles, de onde a gente vem tirando os itens para comentar com vocês. Espero que tenham gostado. Se gostarem, gostaram, né? Curtam lá o canal da gente e semana que vem tem mais.